A visita do presidente da UNITA e a sua comitiva, o que é que representa para a igreja? Primeiro dizer que são filhos de Deus e acharam bem vir consultar, conversar com aquele que é o pastor das ovelhas, colocar suas preocupações, ouvir também da nossa parte aquilo que é o conselho útil, sobretudo no momento que vivemos. Sabe que estamos prestes a realizar eleições gerais, então a direção da UNITA achou bem vir à casa de Deus e nos visitar e trazer suas preocupações. Conversamos bastante e ouvimos suas preocupações, também demos nossos conselhos para que tudo corra bem, segundo a vontade de Deus, para que Angola, para o dia 24, continue ainda a marchar e que a vontade soberana de Deus que será manifesta através do seu povo seja este a ditar o rumo do país. Uma das grandes preocupações da sociedade civil no que toca às eleições próximas são os discursos musculares. Os líderes da igreja têm estado a falar sobre isso reiteradas vezes. Conseguiu passar esse tipo de mensagem? Sem dúvidas, já eu disse que temos a grande sorte, os nossos políticos são cristãos e eles nos ouvem e sabem que durante de um tempo para cá também os discursos mudaram e hoje ainda falamos sobre essa matéria. Esperamos que os 5 dias aí de campanha que ficaram também sejam de discursos construtivos, discursos que somente espelham aquilo que vão fazer, não aqueles que possam incentivar a violência, né? Neles também estão preparados para a violência, ninguém está aqui que quer violência. Ouvimos bastante os seus pronunciamentos, nós também aconselhamos. Esperamos que também o povo angolano, porque vejo os que jogam no campo, não são aqueles que começam a luta, a contenda começa nas bancadas, né? Então esperamos que nas bancadas não saia lá confusão, que tudo corra segundo a vontade de Deus. Já eu disse que Deus quem nomeia, o povo confirma. Então esperamos que assim seja. Discursos musculares não são estes os mais apropriados que nós queremos no nosso país. E o Sua Excelência, o presidente da UNITA, ouviu bem e ele também expressou sua vontade de continuar nessa senda, de exprimir aquilo que são seus argumentos que têm políticos para, se forem eleitos, poderem de facto implementar. Pensamos que é esse o caminho que devemos seguir, todos nós angolanos, limitar, digamos assim, aquele sistema nervoso de levantar sempre questões que podem criar dificuldade. Pensamos que as partes agora estão a caminhar bem, agora o poder está nas mãos do povo, que vai decidir no dia 24, e será esse o resultado que esperamos que seja aceito por todos, no sentido de que haja continuidade de Angola, uma Angola nova, próspera e que saberá sempre colocar os seus filhos no lugar que merecem e pouco a pouco ir se limitando e eliminando, digo, a pobreza e a miséria que ainda existe. Está preparado para receber todos os líderes políticos? Sem dúvidas. Aqui a casa sabe que a igreja está com isso de todos, não é? A igreja mãe, pode existir quem vê de longe, mas esse que é mãe daqui desse país, aquele que abriu o caminho, não pode fugir dos seus filhos, tem de receber, ouvir e também poder orar por eles, e que caminha bem na senda daquilo que é a paz, a tranquilidade, a harmonia que sempre pretendemos. E nós estamos satisfeitos com essa visita, hoje dia 17 de agosto, o dia também que é completo o tempo de 10 anos. Recebeu boas garantias do candidato Adalberto Costa Júnior, caso seja presidente da República, numa parceria com as igrejas? Também fizemos essa pergunta, não podia faltar, não é? Estão numa corrida, o povo vai decidir segundo a vontade de Deus. Não deixaríamos de perguntar se de facto será sempre esse procedimento, criar depois a cordialidade que é necessária, a paz entre as várias instituições que existem. Pensamos que passamos essa mensagem também, encontramos essa receptividade da parte do presidente da UNITA. Agora esperamos que o povo, dia 24, possa ditar o rumo do país. Uma orientação que não se pode calar. Qual é a orientação que deixou para o líder? A orientação é que, como cristãos, não tirem o casaco de cristãos, continuem sendo cristãos, em qualquer momento, sejam políticos ou governantes, que continuam a ser cristãos, e isto é de facto o elemento mais importante que colocamos naquilo que foi a nossa conversa de hoje. Muito obrigado. Senhor Presidente, uma visita que se impõe à Igreja Tocuista. Quais são as orientações que recebeu da Sua Santidade Dom Afonso Nunes? Bom, antes de mais dizer que nós fizemos uma pausa nesta campanha eleitoral
Nós estamos a 5 dias do fim da campanha e hoje tivemos um dia, esta é a última audiência, um dia muito rico, particularmente com este fecho do dia, a oportunidade de encontrarmos aqui a inspiração necessária e boa para os desafios que nos distanciam ainda do fim desta campanha. Nós tivemos uma belíssima oportunidade de dialogar, foi uma excelente oportunidade de partilha também sobre o nosso desafio comum do país e, como é óbvio, nós somos pessoas cristãs, nós fomos pedir também as bênçãos da Igreja para um desafio que tem complexidades, tem riscos, no sentido de todos nos puderem ajudar a abordarmos as eleições e o pós-eleições num ambiente de absoluta tranquilidade, longe de qualquer instabilidade, de qualquer violência e, acima de tudo, nós estamos pedindo que sirvam de pontes ao diálogo institucional. Esse diálogo institucional que todos os angolanos nos dão a entender que esperam de nós, e que nós não temos tido nenhuma dificuldade em dizer que nós estamos disponíveis. Não há, no que nos diz respeito, e particularmente a mim, qualquer dificuldade em dizer que é bom que nós possamos conversar. É bom que numa abordagem de umas eleições em que a UNITA aparece com uma forte proposta de alternância, de ser poder político, que nós possamos dialogar com quem tem hoje, por exemplo, o poder político. Isso é positivo e é necessário para acalmar os espíritos de todos e esta visita veio nos trazer uma boa carga espiritual para os desafios que vêm aí. Enfim, sem dúvida. Tivemos uma recepção muito positiva, recebemos também uma boa literatura que nos vai levar a ler um bocado mais nos próximos tempos, mas isto é uma obra impressionante, como Vossas Excelências também já deram conta, e portanto uma igreja angolana. E, portanto, com esta obra, foi-me dito, é o maior templo da África. E, portanto, é importante. Estamos muito satisfeitos em cá estar. Nos eixos das prioridades que o seu partido traça, também consta o contacto e a parceria com as igrejas? Está a fazer essa pergunta a alguém que já lhe afirmou que é um cristão, mas que tem consciência que o Estado é laico. Mas é preciso afirmar que a obra das igrejas é ampla e é fundamental. Nós temos um país com desafios enormes. Se alguma coisa esta campanha nos demonstrou, foi uma visão de um país extremamente pobre. Um país onde uma parte substantiva da sua população não vive só na pobreza, vive na extrema pobreza, na indigência plena, na exclusão, no desemprego. Há muito sofrimento e a obra social da Igreja, o complemento educacional, o complemento assistência, são parcerias incontornáveis e absolutamente necessárias que qualquer governo precisa de ter. Sr. Presidente, a UNITA vai continuar a apelar um já paradigmático slogan votou, sentou? Nós sempre dissemos que não se senta nas assembleias. Há quem nos queira desviar daquilo que nós temos dito. O votou, sentou é absolutamente necessário, mas não lá dentro da Assembleia. Votou, sai da Assembleia e fica nas imediações. Mas razões. A razão fundamental, quem nos está cada dia a reafirmar a nossa chamada a estar acertada, vem das instituições que não respeitam as leis. Como os senhores jornalistas estão a acompanhar e qualquer angolano atento, há uma escandalosa falta de respeito pelas leis. Nós estamos num processo onde o governo não publicou as listas provisórias dos cidadãos que se inscreveram no registro. Entregou à CNE o ficheiro eivado de mortos e de dupla inscrição. Isto é crime. O presidente da CNE, que recebeu este ficheiro, não auditou o ficheiro. Acha que estes cidadãos não sabem que estão a violar as leis? Acha que, não, sendo magistrados, na sua maioria, professores de direito, não têm consciência que estão completamente a violar? Então, tu diz-nos que há um propósito.
E o que é que a CNE fez? Entregou ao Tribunal Constitucional os ficheiros sem tirar de lá, sem expurgar aqueles cidadãos que não podem votar, os mortos e os outros. E o Tribunal Constitucional recebeu tranquilamente. Portanto, veja isto, eu estou a fazer aqui um passeio, até com alguma boa disposição. Isto é muito grave. Os juízes do Tribunal Constitucional, mais do que quaisquer outros magistrados que defendem o interesse de todos via Constituição, não deveriam aceitar receber isto, que viola a lei, mas aceitam. E estão silenciosos até hoje. Estes ficheiros já lhes foi entregue há muito tempo. E, portanto, nós estamos a 5 dias das eleições sem publicação dos cadernos. O votou, ficou lá, é uma necessidade que o governo todos os dias nos está a dizer que nós temos razão, porque nós temos que defender a segurança do voto. O cidadão que vota hoje não confia num governo que não respeita a lei, não confia na CNE. Os senhores que nos acompanham no comício, estão aqui alguns, ouviram o que é que as pessoas estão a pedir, não sou eu que digo. As pessoas pedem, fala da CNE. Ficam a gritar, eu tenho que falar da CNE. E isso ocorre um pouco por todo o país, porque há hoje uma maturidade do cidadão, tem consciência do desafio. Agora, é óbvio que isto está a perturbar quem tem outras intenções. Nenhuma lei proíbe. Quero dizer, os seus jornalistas são angolanos, são pessoas eruditas, de certeza, convido-os a estudar as leis. Os senhores vão verificar que não há nenhuma violação, pelo contrário. A única circunstância da lei dos 500 metros é aplicado para quem perturbe as assembleias. Para quem não o faz, pode ficar a distância menor, inclusive. Então, nós temos estado absolutamente assertivos, temos estado a defender a segurança do voto, porque não há pior de uma eleição onde depois a verdade do voto é deslocado para quem tem medo da democracia. O nosso governo, com todos estes atos, está-nos a demonstrar que não cresceu, não evoluiu, não maturou, não se preparou para uma circunstância de alternância. E a alternância é normal. A vida continua tranquilamente. Nós vamos respeitar seguramente a continuidade do Estado. É uma garantia. Então, voltamos à Igreja, inspiradora, para dizer que nada melhor do que um ambiente espiritual que nos reforce as nossas energias, as energias físicas e as espirituais, para um desafio que não é fácil, mas para o qual nós também há muito nos preparamos e nós pensamos que, de facto, estamos de bom caminho, que o Altíssimo nos ajude a fazer a defesa do voto e da sua segurança. Muito obrigado. Muito obrigado.